Falar sobre a minha arte, uma arte pela qual estou aqui, deve ser, acho que a poesia, né? Porque eu estou envolvido com várias artes, inclusive com a mãe delas, né? Que é a educação, pela qual eu trilhei muito tempo da minha vida e ainda trilho, né? Porque educação você nunca se aparta dela. Mas com a poesia eu nasci poeta. E eu me lembro que uma das primeiras escritas minha que eu pude chamar de poesia, eu tinha 29 anos, eu sou de 51, então isso foi lá para 1980. Eu dava aula em Américo, foi uma poesia que eu iniciei em 1980 e terminei em 1981. Eu não sei se eu coloquei o nome de Detenha-se ou Ecológico. Então, aí inicia a minha carreira de poeta, da arte com a qual eu me envolvo muito, muito, muito hoje em dia. Ecológico. Detenha-se diante de uma mulher que passa carregando no ventre o fruto de um amor que vai gerar um novo ser. Diante de uma planta que com suas flores e frutos vislumbrarão e alimentarão os seres humanos. Diante de um rio que encerra em seu seio belezas incomparáveis e alimentos inigualáveis. Diante de um pássaro que no seu alegre e descontraído gorjeio nos leva a viajar e sonhar. Enfim, ser humano, detenha-se diante de tudo que é natural, de olhos, mente e coração abertos, a fim de se deixar envolver pelas belezas da natureza e evitar que suas ganâncias não venham porventura a destruí-las. Na verdade, a inspiração não tem uma inspiração, não tem assim o que me inspirou. Eu estava dentro de uma sala de aula dando uma prova, eu lembro, eu estava sentado numa carteira e de repente começou a me vinham algumas coisas na cabeça. Até então eu não entendia muito bem isso de ter uma coisa organizada, vindo assim, de uma forma que eu pudesse escrever. E eu comecei a escrever isso, era das primeiras vezes. É estranho, né? Da onde veio a influência de alguma coisa, não sei. Um professor amigo meu da rede estadual, chamado Carlos Fava, grande Carlos Fava, professor de português, ele fala: você deveria ser poeta do cotidiano, não poeta do mato, né? Mas pode ser poeta da rua, poeta do cotidiano, porque eu faço poesia para tudo. Já fui belo e definido, hoje estou feio e acabado. Após o meu dever cumprido, sinto-me só e abandonado. Pelos cantos fico perdido, rolando para todo lado, já totalmente esquecido, tão inútil e desprezado. Lembro-me do passado, das mãos tão carinhosas, guiando-me no traçado de curvas maravilhosas. Traduzia pensamentos, com meu trabalho abnegado, estava pronto a todo momento em que fosse requisitado. Mas aos poucos fui minguando, depois de muito trabalhar, e um outro foi conquistando aquele que foi meu lugar. Cumprirei então minha sina, com honra e dignidade, no lugar a que se destina anciãos de qualquer idade. Eu sou apenas um toco de um lápis já usado, mas saibam que não são poucos os idosos discriminados. Eu não tenho muita pretensão à publicação, porque eu acho que a minha função é escrever. Aí muita gente me questiona: mas você tem que publicar, porque traça, não lê poesia, isso, aquilo. Eu falo: tá, tá certo, eu preciso mesmo. Mas depois eu abandono a ideia. Mas eu ainda um dia vou pensar em publicar. Inclusive um garoto de quase 50 anos hoje, Tárcio Costa, ele sempre me questionava: Paulão, que lá em América o pessoal me chamava, Paulão, a sua poesia nasce na sala de aula e vai para o mato ou nasce no mato e vai para a sala de aula? É uma interação, né? Porque é como se a poesia nascesse em algum lugar. E eu tenho assim alguma coisa que retrata, não é essa pergunta, mas assim, o lugar é o próprio homem e o homem é o próprio lugar. Valores que se consomem para quem não souber conjugar. Então, se o poeta procurar um local para inspiração, ele na verdade ele não está honrando com essa missão de poesia, ele não precisa procurar lugar. A poesia simplesmente, ela está aqui, está presente, ela vem.
A educação também me levou a escrever muito, mexeu muito comigo, muito comigo. Eu ensinei um pouco e eduquei muito. Tendo em minhas mãos um giz, com bem pouco a reclamar, tornei-me um homem feliz, empenhando-me em educar. São pessoas que ficaram, porque simplesmente eu eduquei a menos e a mais de alguma coisa chamada preconceito. Então a minha poesia é muito forte também dentro desse meio, porque isso tudo, você se descobrindo dentro de área, isso te fortalece de uma maneira tal, e você fortalecendo sensibilidade se chama poesia. Aqui é fantástico, eu estava aqui conversando aqui, nossa, aqui abaixo aqui era um bar, eu convivia, passava muita vontade de comer doce, porque não tinha dinheiro para comprar doce. Tal. Ali naquela sapataria era uma outra venda onde se vendia cebola e batata. E eu morei aqui, meio quarteirão para cima, nessa Rua Expedicionária do Brasil. Aqui a gente brincava, né? Tinha uma brincadeira que a gente brincava nessa roda onde estamos. Aqui foi muito importante, eu vivi aqui dos 6 até os 34 anos. Ó bairro do São Geraldo, louvo nesta poesia, por ter sido meu respaldo em uma infância sadia. Pois com você eu vivi inusitados momentos e hoje estou aqui dando o meu depoimento. Confesso não o vi nascer, pois depois é que cheguei, mas vendo você crescer, muito eu testemunhei. E hoje aqui eu volto, um adulto já formado, e no passado me solto, com muito a ser lembrado. Paulo Roberto Monteiro é o meu nome de batismo, e aqui em seu terreiro viveu tempos de lirismo. Sou grato, bairro querido, e falo com afeição que você é o preferido deste poeta em questão. Mantenha sua proposta com toda a sua competência, escancarada e exposta para as novas existências. Com versos em oração, estando aqui presente, ponho-me em elevação à ordem onipotente. Aqui tudo, eu resgato essas memórias e tudo eu vivi aqui. Essa praça então foi infância, adolescência e fase adulta aqui. Foi deveras importante. Um bairro calmo, eu vi ele se modificar, né, dos buracos, das ruas, das terras, do avanço da tecnologia que chega, faz aí, bota os tubos para canalizar a água, o famoso buracão. E essa é a minha história aqui. O mato na minha vida é uma coisa muito forte, muito forte, muito forte. Eu vivia no mato, não tinha, naquele tempo não tinha lancha, essas coisas, então eu comia frutas no mato, saciava a minha fome às vezes com frutas. Estilingue, passarinheiro, né? Então era isso. Então o mato foi essa força na minha vida, e até hoje é. Senhor, que nós tudo escuta, receba esta minha oração, rezo porém tô na labuta, de noite tenho tempo não. Desculpe as minhas trapalhadas, por tudo que falo de errado, pelo meu terço que é inchada, também pro meu corpo suado. O pai só me ensinou a trabalhar, que dizia ser o mais importante. Minha mãezinha começa a chorar, se foi sem me ensinar o bastante. Assim vou capinando o meu zeito, cada qual é a conta de um terço, desse matuto que não tem berço. Acredito que existe, meu Deus, por isso rezo com muita fé, lembrando que tem filhos seus, vivendo nesses cantos qualquer. Agora estou deveras cansado, vou terminando a minha oração, já tenho meu zeito acabado, então me benzo com as minhas mãos. Um dia, eu estou em casa com nada mais nada menos que o professor Carlos Fava, sempre vou lembrar, e estamos ali conversando e nisso um João de Barro está andando. João de Barro é um passarinho, né? Está andando no chão. Falei assim, gostou daquele passarinho? Falei, eu coloquei a mão nele e falei, escuta, falei, ó, asas marrom avermelhado, marrom mais claro no peito, pássaro do nosso cerrado, profissional de muito respeito. E li essa poesia inteira para ele. Eu não vou falar que agora eu não tenho ela decorada inteira. Li essa poesia inteira. Ele falava assim, nossa, ele é poeta.
o Carlos fala. Ele é poeta, ele fez poesia para o passarinho, faz poesia. Nossa, está fazendo aqui em tempo real. Ele é poeta, poeta, poeta. E eu, até hoje isso me arrepia um pouco, porque aí carimbou, né? Isso me fez ser poeta. Então esse é um momento da poesia. E tem um outro em que eu vinha escrevendo, eu vinha proseando um pouco, e me cai uma poesia como se, sabe assim, vindo do nada. Eu proseava e não rimava muito. E de repente me cai uma poesia, estou saindo de casa assim, eu sento numa mesinha que havia lá fora e começo. Seu doutor, eu vim falar de um agente especial, sofre muito nessa vida, quietinho, sem reclamar. Sou caipira ignorante, mas não sou dos burros mão. Tenho mão muito possante para cuidar das plantações. Aí ela vai por esse caminho aí, depois lá no fim, deputado, presidente, prefeito, vereador, tome conta dessa gente e peço em nome do Senhor. E assim vou terminar com essa fala de matuto e rogar a Deus em luto para essa pátria melhorar. Essa também é uma das poesias que eu construo o título, que eu chamei de Caipolítico, que é uma junção do caipira e o político. Então são dois momentos que essa poesia, que a rima entra com força na minha vida, depois, futuramente, com a ideia do cordel, que me passa também ao Tars Costa, entra a contagem, e hoje eu sou rimado e contado. São dois momentos interessantes. Eu tenho várias missões. Uma na educação que eu passei lá, outra que é a poesia. Então eu tenho que orientar. E olhando para olhos brilhantes, ou conversando com pessoas que eu sei que estão com os olhos brilhantes, vendo a minha escrita e se encantando com ela e com vontade, e falar, ah, mas eu não sei. Como não? Tenho o dom da escrita, que não é bem um dom, mas é uma coisa que você adquire. Caramba, escreva. Eu rezo com verso. Então eu oro com verso. Hoje eu sou aquém e além da religião, mas eu rezo com verso. Cada vez que eu estou fazendo uma poesia, eu estou me levando a uma ordem superior. O plano é continuar, escrever por desafio e escrever por missão também. Porque se eu tenho esse dom, que é maravilhoso, eu não sei se para muitos, se para alguns, se para poucos, mas para mim que é um desafio, onde eu ainda disse, eu crio e vou em cima e vou construir. Então eu tenho essa parte que é inspiração, que é intuição, e tem uma parte que eu transpiro. Como todo artista fala, isso é bordão já, né? Fala, a arte é assim, é muita intuição e muito mais transpiração. Então eu gosto de inspirar, de ser inspiração, e gosto de ter inspiração, e gosto da transpiração. E literalmente a transpiração para mim é um motivo de uma poesia que fantástica, fantástica. Então eu quero, o meu plano de futuro é esse, continuar escrevendo e que essa ordem poderosa continue minha aliada, ou seja, que o cosmo continue conspirando a meu favor.